Ainda naquele contexto de crise do século XIV, ainda tenho em mente que a gente começou o bimestre do século XV em diante com já consolidada essa passagem da Idade Média à Idade Moderna. E aí a gente seguiu adiante, né, com esses estados nacionais todos já formados, e aí com a transformação das cidades, com o Renascimento, com o humanismo, com a reforma religiosa, com a Contra-Reforma e tal, com a Revolução Científica do século XVII, aí a gente voltou para trás para tratar daquela crise do século XIV ainda, que vai encerrar a Idade Média e abrir as portas à Idade Moderna, para então a gente discutir todos esses assuntos, né? Então, nessa crise do século XIV, a gente viu que esse século XIV ele foi marcado por uma série de desgraças na Europa, que foi responsável, em grande medida, por extirpar o último fôlego de vida de um sistema que já estava decadente, que era o feudalismo, aquele feudalismo que tinha se instalado com a desagregação do Império Romano do Ocidente, estão lembrados? Com as invasões bárbaras dos estrangeiros e tal, né? E a gente viu um pouco melhor quais foram as consequências disso na unificação ou na formação do Estado Nacional Espanhol na última aula. Então, esse mesmo século XIV que passou pela grande fome, né? Por uma crise de produção muito grande que afetou nas estruturas mais íntimas do poder, daquela estrutura social do antigo regime, que era marcada, aquela estrutura feudal, por clero, nobreza, servos, esse terceiro estado, a partir do qual, desde o século XIV até e XV em diante, que vai se formar aquela classe burguesa, a burguesia, que vai entrar em conflito com a nobreza, e ela, então, a aliança da burguesia com a realeza para subjugar a nobreza, vai enaltecer, vai alçar esse Estado nacional, ou esse Estado absolutista monárquico a um novo nível, e então vai compor esses Estados nacionais que a gente tem falado nas últimas aulas, né? Então, nesse século XIV teve a Grande Fome, teve a Peste Negra, que arrasou com uma população que já estava muito fragilizada, já estava muito vulnerável, né? Teve também a Guerra dos 100 Anos. Então, esse século XIV foi o século da desgraça, né? Ele ganhou um troféuzinho de particular sequência de desventuras pelas quais a Europa tem passado, ou passou, né? Em fins da Idade Média. E aí, então, a gente viu a formação dos estados nacionais, dessas monarquias nacionais, começando por Portugal, que eu deixei em cargo de vocês, que foi o primeiro dos estados nacionais a se formar ainda na Idade Média. Aí a gente viu o caso da Espanha na última aula. E agora, tanto Portugal como Espanha relacionados com aquela guerra de reconquista e expulsão dos árabes da Península Ibérica, né? E agora a gente vai para o caso da França e da Inglaterra. E esses dois, a formação dessas duas monarquias nacionais, elas se dão mais ou menos juntas, né? Por um evento que aconteceu, que relacionou as duas, né? As duas estavam envolvidas, as duas que eu estou falando é França e Inglaterra, que foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, então, foi uma guerra, um conflito que aconteceu entre a França e a Inglaterra entre 1337, na primeira metade do século XIV, até 1453, até metade do século XV. Eu já falei isso para vocês, né, outras vezes, mas se vocês prestaram atenção nesses números que eu falei aí, dá mais do que 100 anos. Dá 116 anos. Então essa guerra dos 100 anos, que a gente chama, ela durou um pouco mais do que isso. E foi, em linhas gerais, a gente pode dizer, pode caracterizar essa guerra como tendo começado, pelo menos, como uma disputa pela sucessão do trono francês. Por quê? O que acontece? Em 1328, antes do começo dessa guerra, porque ela começou em 1337, então quase 10 anos antes, 9 anos antes, em 1328, o rei da França, Carlos IV, morreu sem deixar nenhum herdeiro homem. Quer dizer, ele não teve filhos homens, e na Idade Média, até na Idade Moderna, isso era imprescindível, né?
era necessário, ou pelo menos nesse modelo de sucessão hereditária, né, o rei passava a coroa para o seu filho, homem, mulher não servia. E ele não tinha tido nenhum filho homem. Ele se casou algumas vezes, teve alguns filhos, mas nenhum homem sobreviveu até a idade adulta, né? E quando ele morreu, ele não tinha filhos homens. Então, o trono não tem problema. Quer dizer, não é o ideal, né? Mas tem maneiras de resolver esse problema. Quem que vai ficar com o trono, então? Seria o seu parente masculino mais próximo. O homem da sua família mais próximo dele. Que era o seu sobrinho, Eduardo III. O problema é que esse Eduardo III, ele era rei da Inglaterra. Por quê? Como assim? O parente do rei da França era rei da Inglaterra. Eu falei para vocês que isso acontecia muito, né? Nesse negócio nesses jogos de poder, ao longo da Idade Média, mesmo na Idade Moderna, era muito comum as alianças entre os países, entre as casas, através de casamentos. Então, se tudo desse certo para esse cara, ele seria rei da Inglaterra e da França ao mesmo tempo. Já pensou que da hora? Mas os franceses, eles não aceitaram essa ideia, né? Pô, tá maluco? O rei da Inglaterra vai governar a França? Não, de jeito nenhum. Vamos arrumar um rei francês pra gente. E tinha um outro negócio também. Além disso, tinha uma lei francesa que datava desde o início da Idade Média, que determinava que esse parentesco só valia se fosse por parte de pai. E esse sobrinho, o Eduardo III, era filho da irmã do Carlos IV. Então não valia. O parente mais próximo pela linhagem masculina era um primo dele, desse Carlos IV, rei da França, que morreu sem deixar filhos. Esse primo dele chamava Filipe. Filipe era conde de Valois. E esse sim era francês, então ele recebeu o apoio popular e ele acabou sendo coroado sob o título de Filipe VI. Se vocês precisarem, vão anotando os nomes desses caras. Eu vou tentar não falar muitos nomes para não, ficar pondo informação na cabeça de vocês que ninguém nunca vai perguntar para vocês. Tentem entender qual foi o trajeto pelo qual essa guerra aconteceu, né? O que estava acontecendo, onde, quando, por quem, por quê. E obviamente que eu preciso falar alguns nomes para vocês, né? Senão eu vou falar, o Joãozinho fez isso, a Mariazinha fez aquilo. Tentem acompanhar quem é quem e está fazendo o quê. Então, esse rei da França que morreu sem deixar filhos era o Carlos IV. Aí, o parente mais próximo dele, que seria entronado, era o Eduardo III. Só que ele era sobrinho por parte da irmã dele, então não valia. E esse Eduardo III era rei da Inglaterra. E aí então ele tinha um primo, e aí sim era pela linhagem paterna, e esse era o Filipe de Valois, que foi coroado então rei da França como Filipe VI, certo? A princípio, tudo bem, não teve muito problema, não deu muito galho. O Eduardo III da Inglaterra não achou ruim e deixou pra lá. Não, tudo bem, fica aí, sou rei da Inglaterra mesmo, dane-se. Mas aí eles começaram a brigar por causa de uma região, de uns territórios no sul da França, que a situação era a seguinte. Esse Eduardo III, rei da Inglaterra, ele tinha herdado alguns territórios na França. Uma vez que ele tinha meio que saído dessa monarquia francesa, né? Apesar de ser rei da Inglaterra. Aí o Filipe VI, esse que foi entronado agora, ele queria esse território de volta. E aí ele invadiu o território para expulsar a turma e reintegrar a posse. Mandou esse pessoal embora. Ou tentou mandar, né? Aí que a coisa começou a dar problema. E tem mais. Essa foi uma das razões para o início da guerra, né? Mas tinha um outro interesse econômico, mercantil, de grande peso e importância. Tinha uma outra região de interesse, no norte da França agora, a região de Flandres. Apesar de pertencer à França, ao território francês, ela era grande produtora de têxteis, de tecido, de roupa, e comprava muita lã da Inglaterra. Aí a Inglaterra queria esse território para si, pelas boas relações comerciais que eles mantinham. Então, percebam, a gente está ainda no século XIV. Século XIV, naquela mesma contexto de crise do século XIV, né? E a Inglaterra já tem uma tradição muito forte na produção de têxteis.
que ela vai se manifestar com muito mais força daqui a uns 300 anos talvez, a partir do século XIV em diante, né? 300, 400 anos talvez até, na Revolução Industrial. E o primeiro setor industrializado mesmo que despontou nessa revolução foi o setor têxtil. Então acontece o seguinte, Flandres é uma região do norte da França e ela tem uma relação comercial bastante intensa com a Inglaterra, porque ela compra lã da Inglaterra para produzir manufaturas em solo francês. E aí então a Inglaterra queria esse território para si. Bom, e a Inglaterra chegando. Ele venceu todas as primeiras batalhas e incorporou, tomou para si grande parte do território francês, não se resumiu só a Flandres, continuou avançando. Nos primeiros 92 anos dessa guerra, a França foi levando um pau da Inglaterra, perdeu vários territórios, teve a sua ocupação inclusive legitimada por alguns acordos reais. Então, esses franceses estavam minguando dentro do seu próprio território. E eu não vou falar país, porque não era um país ainda. Vai se formar como monarquia nacional no final desse rolê aí. E lembrem-se das últimas aulas também, uma vez que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Se essa guerra foi de 1337 a 1453, ela esteve vigente por uma boa parte do século XIV. Né? E o que tem acontecido no século XIV? Que a gente está falando há pelo menos umas 2 ou 3 aulas. Uma baita de uma crise que enterrou de vez a Idade Média e pôde dar lugar a um novo estado de coisas que a gente vai chamar de Idade Moderna. E foi nesse século XIV, o século da Grande Fome, da Peste Negra, das revoltas camponesas e da Guerra dos 100 Anos, que é o objeto dessa aula. Então, quando a gente fala da Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, a gente não está falando de mais de um século de conflito ininterrupto, com batalhas, atentados e hostilidades todo dia, toda semana, todo mês. Não dá para comparar com a regularidade das guerras modernas. Houveram períodos de batalhas mais frequentes, aí caiu num limbo de armistício meio indefinido para resolver problemas domésticos, internos a cada um deles, né? Arrumar a própria casa. E depois eles retomavam a troca do soco. A própria Peste Negra foi responsável por dar uma pausa nessa guerra, porque estava morrendo muito mais gente de peste do que de qualquer outra coisa. Então eles não estavam em condições de alimentar uma guerra dessas proporções, sabe? Tinha um problema maior do que todos eles, que estava causando um estrago muito maior do que a própria guerra, do que esses interesses de sucessão ou de retomada de posse, ou seja lá do que for, né? Então houve alguns períodos de paz, por assim dizer. Não tinham resolvido nada até aquele momento, mas pararam de se atacar mutuamente. Então, a França vem levando uma sova da Inglaterra nos primeiros 90 anos de conflito. E é claro que as coroas foram se sucedendo, né? Os reis morriam, botavam outro no lugar, e aí trocavam para outro, e outro, e outro. Tá? Essa guerra durou por algumas gerações. E eu não vou entrar nos pormenores desses detalhes, porque ninguém vai perguntar os nomes desses caras para vocês. E eu quero que vocês saibam esse panorama geral, tá? Então, nessa França que estava sendo escorraçada pela Inglaterra, em 1429, apareceu uma menina que chamava Joana, uma camponesa, plebeia, sabe, lá do terceiro estado. E precisava falar com o rei, porque ela estava recebendo um chamado dos santos. Os santos, divinos, do céu, dos santos mesmo, da igreja e tal. Numa França que ainda estava na Idade Média. Essa França da Idade Média completamente dominada pela Igreja Católica. Lembram que o clero estava no topo dessa hierarquia, dessa pirâmide social? Tem uma menina que está falando com um santo, que está recebendo mensagem direto de Deus. Traz ela aqui para a gente trocar uma ideia. O que ela está falando aí? O que os santos estão falando para ela? Conta para nós. Aí, ela falou que não era para desanimar. E vamos, que Deus vai ajudar essa nação. Que Deus vai dar essa nação na nossa mão de novo. Vamos expulsar os britânicos, expulsar os ingleses que nos têm subjugado com tanto amargor e com tanta fúria até então, né? Os caras já estavam há 90 anos levando um pau da Inglaterra. Aí aparece uma menina e falando que vai dar tudo certo. E ela, não, vamos que vamos, gente. Foco, força e fé. E deixa eu ir também, para dar uma moral para essa turma, né? Pô, beleza, filha, vai lá. Vai que vai. Segue teu rumo. E ela foi.
Essa Joana tinha 16 anos na época, era uma menina. E para liderar um exército, ela tinha que se portar como tal. Lembra da Mulan, que cortou o cabelo e se fingiu de homem para se alistar no exército? Então, a Joana também cortou o cabelinho e ia vestida de armadura e tudo. Mas, gente, olhem para essa situação. Os caras já estavam levando um pau, uma sova, desde o começo da guerra praticamente. Já quase 100 anos de surra, com intervalos mais ou menos regulares, com várias perdas uma atrás da outra. Aí aparece uma menina de 16 anos, falando que ouve os santos e Deus, que é pra gente pegar em armas e passar por cima dos inimigos como se fosse um rolo compressor. Eles já estavam tentando fazer isso desde o início, desde o começo eles estavam tentando ganhar dos inimigos. A essa altura do campeonato eles estavam aguentando mais ou menos como dava, né? Estavam só resistindo. Mas beleza, a menina tá falando, vamos lá. E ela deu um gás na turma mesmo. Depois que ela apareceu, eles ganharam uma batalha. Da hora, Deus está ajudando a gente, né? Aí ganharam uma segunda e uma terceira. E começaram a empurrar os ingleses para trás, efetivamente. Então ela reacendeu essa esperança e os ânimos dos franceses, né? Da hora, beleza, estavam começando a virar o jogo. Aí eles começaram a se sentir de novo, né? Só que aí ela foi capturada em batalha. Ficou presa em trâmite de julgamento por um bom tempo até. Ela foi condenada como bruxa e foi queimada viva. Pereceu na fogueira, né? Depois de um tempo, a mesma Igreja Católica que a tinha condenado pelo Tribunal da Inquisição reverteu o processo e ela foi canonizada. Vocês sabem o que é isso, né? O que é canonizar alguém? Ela foi elevada ao grau de santa, a Santa Joana da Igreja Católica agora. Mas isso um bom tempo depois. Se ela morreu lá no século XV ainda, esse processo só foi revertido no comecinho do século XX. 1909, 1910, por aí. Mas e agora que ela morreu? Aí que os franceses ficaram com sangue nos olhos mesmo, né? E foram como uma onda arrastando os ingleses para fora. Uma batalha depois da outra, os franceses retomaram a posse de todo o seu território original, enquanto a Inglaterra já se via às voltas, de novo, com problemas internos, com umas confusões dentro da própria Inglaterra que ela tinha que resolver e já não podia mais se gastar com essa guerra externa com a França. E eles já estavam realmente sendo empurrados de volta para a ilha, né, para a Inglaterra. Então, meio que ficou por isso mesmo. Aí a guerra termina em 1453. Depois de várias gerações, depois de várias toma e retoma, e um toma lá da cá, aí acabou. Então, beleza. Primeiro a Inglaterra avançou e tomou um montão de território da França, depois a França expulsou eles de volta para fora. E aí? Quem ganhou a guerra? A Inglaterra ou a França? Acho que vai da interpretação de quem analisa essa história, né? Ninguém ganhou. A Inglaterra entrou e depois saiu. E isso num período de 100 e tantos anos, de mais de um século. Entre idas e vindas, entre um período de hostilidades maiores e aí menor, sabe? Meio que acabou no empate. Mas quem que saiu melhor? Quem que terminou melhor? Sabe aquele negócio que quem fala por último é quem tem razão? A França foi que saiu ganhando. Ainda que ela tenha ficado meio que no 0-0, no final da guerra, considerando onde ela estava no começo, ela saiu como vencedora porque ela foi a última a ganhar. Entendeu? Ela meio que reintegrou um território que já era dela, né? Mas em 100 anos, gente, ainda mais nesse período desses séculos 14, 15, de apagamento, de obliteração, de esquecimento, de encerramento do feudalismo e começo de um negócio novo, que é esse Estado moderno, essas monarquias nacionais, foi um processo muitíssimo importante, né? Que acelerou vários processos políticos. Foi a última grande guerra da Idade Média, e foi a primeira guerra em que foram usadas armas de fogo. Teve uma série de inovações tecnológicas nesse período também, e a gente já está entrando no renascimento, no humanismo. Lembram? Tentem colocar tudo isso no contexto maior que a gente tem falado até agora. Nunca percam de vista o contexto maior do qual nós estamos conversando, tá bom?
E aí então foi aí que se consolidou a unificação da França como uma monarquia nacional. Aquela mesma França que participou com grande importância, né, que teve um papel de proeminência na Guerra dos 30 Anos que a gente viu lá 2 séculos depois. Lembra? Por causa dos conflitos religiosos, aquela Guerra dos 30 Anos que começou em 1618 e foi até 1648, por causa daquela briga entre católicos e protestantes lá no Sacro Império Romano Germânico, que começou na cidade de Praga, no Reino da Boêmia, e depois se espalhou pelo resto da Europa, pelos outros reinos da Europa. Começou com a defenestração de Praga. Estão lembrados? Foi das primeiras aulas desse bimestre? Não foi das primeiras. Mas foi uma das aulas desse bimestre, né? Então, essa mesma França. Só que bem antes. Tá? Então, procurem ter essas coisas em mente, tá? Não percam de vista e tentem agrupá-las, separá-las no tempo direitinho. Agrupar, separar, eu sei que são coisas diferentes, mas eu acredito que vocês entenderam, né? E aí, em seguida, a gente continua nessa jornada e vai ver como se deu esse processo na Inglaterra. Essa Inglaterra que saiu derrotada, que perdeu essa Guerra dos 30 Anos. O que vai acontecer lá depois? Falei que eles já estavam com outros problemas dentro de casa, né? A gente vai ver o que foi isso aí, por que foi isso aí, por que começou, quando aconteceu, quando terminou, por quê, enfim. Aquela mesma coisa de sempre. Leiam esse textinho na apostila de vocês, façam anotações, porque quando eu pergunto para vocês, e aí gente, o que aconteceu? O que a gente falou na última aula? Ah, não sei, não lembro. Então anota. Anota o seguinte, o que a gente falou nessa aula? Guerra dos 100 Anos. Beleza. E quando foi que aconteceu? De 1337 até 1453. Então anotem isso. Ah, e o que foi a Guerra dos 100 Anos? Foi um conflito entre a França e a Inglaterra que começou por causa da sucessão pelo trono francês. E também tinha interesses comerciais muito importantes sobre a região de Flandres, no norte da França, que a Inglaterra queria para si. Tá bom. E daí o que aconteceu? Primeiro, a Inglaterra veio passando, né, e conquistou uma turma, vários territórios, não sei o quê. Sabe? Vão fazendo essas anotações, vão levantando essas informações para quando eu pergunto para vocês saberem me responder. E não só para isso, né, para vocês saberem o que aconteceu. Façam o seguinte. Terminou essa aula, leu a apostila, fez suas anotações, tentem contar, contem para a mãe de vocês, ou para o seu pai, para o seu tio, para o seu avô, para o seu irmão, para o seu papagaio, para o seu cachorro, contem para alguém o que foi essa Guerra dos 100 Anos. Então, lá no século XIV, no finzinho da Idade Média, teve um negócio, uma briga entre a França e a Inglaterra, que foi assim, assado, por causa disso e daquilo. Contem para alguém. Aí vocês vão ver como essas informações vão se assentando, vão procurando o lugar certo na sua cabeça, meio que sozinho. Enquanto você vai falando, elas vão encontrando o lugar certo onde se encaixar. Depois vocês me contam como foi isso aí. É isso, gente. Eu vou mandar umas atividadezinhas para vocês no plural, porque o nosso bimestre está acabando. Eu preciso atribuir nota para vocês por algumas coisas. É possível que eu pergunte alguma coisa dessa Guerra dos 100 Anos também, então vamos preparando. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem me procurar, a gente vai conversando, tá bom? Então, até sexta-feira. Tchau, tchau.